Olá, meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Na Ponta da Língua. E hoje eu vou dar 5 dicas de livros de época para que vocês possam curtir aí e se aventurar um pouquinho nessa leitura que costuma ser bem interessante. A dica número 1 é O Último dos Canalhas. É da Loretta Chase e vai contar a história do Vele Mallory e da Lydia Granville. O Vere, ele é alguém da realeza, alguém que tem um título de nobreza, e ele é um libertino e leva a vida dele como ele quer, não se importa muito com as pessoas, é uma pessoa assim bem fechada e que ele não pensa em se casar, não pensa em formar família, nada disso. Mas um belo dia ele acaba trombando com a Lydia, que é uma jornalista e que é bem diferente das moças dessa época. Ela não se importa em se casar, não se importa em ser uma solteirona, de acordo com a idade dela, que ela já passou bastante da idade de se casar. E ela não se importa nem um pouquinho com nenhuma dessas coisas, em sair das convenções e não ser uma dama, bela, recatada e do lar. Ela não se importa nem um pouco com nenhuma dessas coisas. E em uma determinada situação, ela acaba nocauteando o Vere, não sei se a pronúncia tá certa, ela acaba nocauteando ele e ele acaba colocando na cabeça dele que ele vai se vingar dela. Mas ele acha um jeito bem interessante de se vingar dela, meio que tenta seduzir ela, e aí a gente vai ter uma trama bem interessante, bem engraçada, complexa, que vai mexer com o passado dos dois e que os dois vão acabar aprendendo no final das contas uma liçãozinha, que nada supera o amor. A segunda dica é da Colleen Gleeson, que é O Legado da Caça a Vampiros. É um romance que, apesar de época, também é sobrenatural, porque como o próprio nome diz, né? A Vitória, que é a personagem principal deste livro, ela é uma caçadora de vampiros. Ela herdou, é uma herança de família, vamos colocar assim, ela herdou um dom de ser mais forte do que a maioria das pessoas para ela poder lutar contra as forças do mal. Mas, apesar de ter herdado esse dom, saber que a vida dela é complicada, que ela vai correr muitos perigos e tudo mais, ela ainda assim não quer abdicar da vida dela de ser uma dama, de se casar, de ter uma família, e nesse meio tempo ela acaba conhecendo um pretendente, se apaixonando por ele, acaba se casando com ele, e ela tem que meio que driblar essa vida dupla que ela tem que levar, e muitas aventuras acontecem, ela passa por muitos perigos, e ela acaba tendo que decidir o que é mais importante para ela, e isso acaba mexendo bastante com ela, porque ela tem que decidir o que é mais importante, e ela acaba vendo que ela não vai poder ter as duas coisas. O terceiro livro é da Lisa Kleypas, é bem famoso, acho que dá pra ver a capa, né? É O Desejo à Meia-Noite. Ele vai contar a história da Amélia, a primeira Hathaway, uma dos mais velhos do Hathaway, né? Que é a saga dos Hathaway. Que ela é uma solteirona, ela já passou da idade de casar, ela nem tem mais a ambição de se casar. Ela e a família dela, acho que são 5 irmãos, eu corrijo se eu estiver errado, mas ela tem muitos irmãos, enfim. Muitas irmãs, na verdade ela tem um irmão e 5 irmãs, se eu não estou enganada. Enfim. E ela acaba se mudando para a propriedade da família, eles acabam herdando uma herança e acabam tendo que lidar com o fato de que agora eles pertencem à alta sociedade, e as irmãs dela e ela ainda não estão muito preparadas para lidar com as convenções e com todas as regras de etiqueta e tudo mais. E os Hathaway, eles não se encaixam muito na alta sociedade, eles têm umas peculiaridades, são todos diferentes e eles não se encaixam no padrãozinho da época. Ela acaba conhecendo um cigano que, apesar dele viver entre os britânicos, ele tem origem cigana, e ela acaba se envolvendo com ele, o nome dele é Khan, e ele não aceita muito esse fato dele
tá no meio dos britânicos, porque o cigano tem aquela ideia de que eles têm que viver ao ar livre, que eles não podem pegar mais do que eles precisam, e ele juntou um certo dinheiro, e ele acredita que isso seja uma má sorte, e os dois acabam se envolvendo, e acaba uma paixão acontecendo entre os dois, e apesar de serem de mundos completamente diferentes, e de terem criações diferentes e crenças diferentes, eles acabam se gostando bastante, e é um romance engraçado, é divertido e é bem leve. A minha quarta dica, eu não tenho livro e eu também não tenho pra mostrar, enfim, whatever, é Muito Mais do que uma Princesa, da Lee Gerke. Deixa eu pensar, peraí. Da Laura Lee Gerke, na verdade, né? Vai contar a história da Lúcia, que ela é filha de uma cortesã com o rei da Itália, acho que é isso. E ela é uma filha bastarda, ela é uma filha ilegítima, e o pai dela quer se livrar dela porque ela não é muito o que se espera de uma moça da época, porque ela faz o que ela tem na telha, ela segue os sentimentos dela, segue o coração dela, ela tem o coração, tem o sangue, né, bem quente, o sangue dos italianos, e o pai dela acaba encarregando um diplomata britânico de cuidar dela e de se encarregar que ela tenha um bom casamento, um casamento que seja um casamento vantajoso, alguém que vai cuidar dela, né, e ela e esse britânico, eles acabam tendo um relacionamento, ele é todo rígido, ele é todo certinho, todo dentro do quadradinho, e ela é completamente diferente disso, ela é avessa a tudo isso, ela odeia essas regras de etiqueta, aliás, ela manda a maioria das regras de etiqueta para bem longe dela, ela não se importa com nada disso, e vai acabar acontecendo esse meio que choque cultural entre os dois, e faíscas vão rolar, e muitas coisas vão acontecer, é um romance bem apaixonante, é difícil de parar de ler, é muito interessante e acho que vocês vão gostar bastante. E por fim, a quinta e última dica de leitura é Aprendendo a Seduzir, da Meg Cabot, da Patrícia Cabot, que é um outro pseudônimo da Meg Cabot. Ele vai contar a história da Lady Caroline, que acaba descobrindo o seu noivo tendo um caso, ela entra bem na hora que ele tá lá com a amante, e ela fica meio sem saber o que ela faz, o que ela deve fazer, e quando ela acaba dizendo pra mãe dela, que pegou o noivo dela bem no ato, bem traindo ela, a mãe dela diz pra ela não se importar, que os homens são assim mesmo, que esse tipo de coisa acontece, que ela vai ser esposa e que ela não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Mas ela não consegue tirar isso da cabeça dela, então ela acaba armando um plano, assim, nada convencional, de que ela quer que o futuro marido dela a queira como esposa e como amante. Então ela acaba indo atrás de um dos maiores libertinos de Londres, e ela acaba fazendo uma proposta para ele, se ele poderia ensiná-la a fazer amor para que ela pudesse conquistar de vez o seu noivo e fazer com que ele queira ficar apenas com ela. Daí vai surgir algumas coisas, os dois vão passar um pouquinho dos limites, ele vai ensinar ela bem demais a como conquistar o seu noivo, e no final das contas os dois vão acabar percebendo que estão completamente apaixonados. Então é isso, galera, essas são algumas das dicas que eu tinha pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e se vocês querem que eu faça mais vídeos como esse, dando dicas de outros temas, comenta aqui, e se vocês gostaram, dê um curtir e se inscreva no canal. É só isso.